Olá, boa noite. Eu sou Heitor Silva e este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Já há 5 anos no ar. O primeiro foi realizado lá transmitido pela RBTV de São Paulo e agora através da Agathos Play aqui estamos com a continuação desse programa para aumentar os nossos conhecimentos, os interesses e a nossa perspicácia. Vamos tratar nesta noite da história da servidão. História da servidão. Mas antes quero apresentar os já conhecidos, Dr. Jová Poubel da Silva, que é psicanalista, que entende tudo de escravidão, né? Elan Couto, que também é pastor e professor de história, especialista nessas áreas, conhece tudo de tudo isso, que eu nem imagino que seja, está aqui conosco. Jová, Elan, bem-vindo. Bem, obrigado, obrigado. Seja, sinta-te à vontade. Estou à vontade. Meio, né? Vamos aqui resolver esse problema da servidão, escravidão e tudo mais, ok? Combinado? Combinado. Preparados? Espírito recriado, alma lavada, tudo lavado. Então tá bom, vamos lá. Como tudo começou? Vamos começar com Elan. Elan, essa questão de servidão. Depois vamos distinguir o que é servidão do que é escravidão. Por enquanto a gente vai papear sobre servidão. É coisa recente ou coisa muito antiga? Historicamente falando, em torno de 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás, está vendo só 10 mil anos atrás. Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, quando o homem começou a cercar os seus pedaços de terra próximos aos rios, aqueles que não tinham pedaços de terras próximos aos rios, lembrando que não tinha sistema de irrigação, como levar água para lá e para cá. Então, perto do rio, o cara já era automaticamente rico em relação aos demais. Água ali. E aí, os que não tinham terras próximas aos rios, que era a principal fonte de riqueza, eles se davam em serviço para poder receber alguma coisa em troca. Então, eles ficavam presos à terra. Principalmente isso. Pois isso não era uma escravidão propriamente, não. Isso era uma situação necessária até para a sobrevivência, né? Sim, mas a ideia da servidão basicamente é isso. Acontece mediante alguma coisa que antecede, pode ser uma dívida ou uma necessidade real, a pessoa se coloca numa situação de inferioridade em relação ao seu senhor. Ou seja, a escravidão que surge oficialmente mais à frente, na verdade começou na servidão pura e simples. Ambas têm relações diretas, né? Entre até porque ao mesmo tempo já existiam uma e outra, né? Durante muito tempo, né? O primeiro lugar que a gente ouve falar assim, institucionalizada, é lá no Código de Hammurabi. Você vai ver os hieroglifos que ele vai colocar naquela pedra e ele vai designar qual é a função de cada um. Então ali você já consegue enxergar que havia um sistema servil naquela região da Babilônia, entre Tigres e Tigre-Eufrates, né? A região da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Que é a região mais próspera do mundo antigo, né? Aquela área ali. Né? Mas não ficou só ali, né? Se você for olhar, você vai encontrar na região do Rio Indo, nos rios chineses, na própria cultura hebraica você vai encontrar esse sistema de servidão. Então, assim, acontece basicamente próximo dos rios. A gente vai lembrar, por exemplo, dos zigurates, que foi da cultura suméria, eram parecidos templos, eram tipo pirâmides feitas de blocos de tijolo. Hoje quase não se encontra mais porque com o tempo desgastou. Que é diferente das construções maias e astecas que foram de pedra. Exatamente. E do Egito também. Agora, os zigurates, eles lembram muito aqueles prédios maias e os prédios astecas, porque é uma construção assim, em cima tem uma plataforma. Ali ficava a administração desse povo sumério. E ali também tinha essa questão de você chegar lá, inclusive a primeira escrita hieróglifa escrita cuneiforme. Quando eu falei hieróglifa em forma de cunha. Eu inverti. A cuneiforme, que foi feita em forma de cunha. Exatamente, em cunha naquela tábua de argila, foi feito para a administração pública dos recursos que eram emprestados. Todas as traduções dão conta de matemática pura. Exatamente. Então, para você gerar essa questão, olha, você pegou tantos sacos de trigo para plantar. Então, ou seja, aquilo ali já tinha um contrato. Agora, se você não paga, você vai ter que sofrer algum tipo de sanção. E aí, quando você não paga, você pode ter a servidão por dívida ou a escravidão por dívida. Essas são, sem dúvida alguma, são as formas mais antigas que conseguem encontrar na literatura, quer seja literatura chamada escrita, quanto nos hieroglifos, nas tábuas daquela grande biblioteca que foi destruída, foi dizimada. Uma pena, porque ele tinha a história de Alexandria e de Nínive, das duas? Tudo ali, né? Tinha tudo ali.
Bem, essa escravidão não parou por aí só numa servidão circunstancial, ou necessária, diríamos assim, a sobrevivência, mas ela avançou para o direito também em cima de propriedade daquele cara que estava servindo, né, João? Já no princípio, lá nos tempos do Velho Testamento. Interessante, os tempos do Velho Testamento não são tão antigos assim, não, eles são bem mais recentes em relação às culturas antigas que você acabou de citar. É bem mais recente. Já nesses tempos a gente vai encontrar a escravidão de sobra, né? Por exemplo, o próprio Jacó, né, filho de Isaac, ele trabalhou para Labão, o seu tio, né? Ali foi um tipo de servidão. Ele não era escravo, né, não era escravo, mas para casar... servir para troca de alguma coisa. Troca de alguma coisa. No caso foi para casar com a filha do seu senhor, que ali era Labão. Até costumo dizer que ele amava... Raquel e era analfabeto, porque ele não lia. Ele amava e era analfabeto, porque ele não lia. Então, naqueles 14 anos que ele esteve ali com o seu futuro sogro, né? Ele era um servo. Ele era um servo. E ele podia sair. Ele podia sair. O servo, aí difere da escravidão. O servo não tinha propriedade, né? Não. Ele não tinha terras. Mas tinha liberdade em potencial. Em potencial. O servo é muito mais um contrato estabelecido. A escravidão já é um negócio mais... imposto, né? Exato, profundo, propriedade. O servo é muito complicado você falar que ele é uma propriedade. Apesar de estar ligado a alguma coisa por um contrato, seja por dívida, seja por necessidade de comer, seja por fidelidade. Era servidão. Mas que não podia ser vendido, né? Não, servo, não podia ser vendido. Mas ele, teoricamente, tinha liberdade ainda. Mas na prática não tinha, porque como se ia escapar dos compromissos que ele tinha com aquele camarada. Você encontra isso na cultura grega, na formação de Atenas. Antes havia a cidade gentílica. E os gêneros, eles se davam basicamente por essa questão familiar e desse contrato de fidelidade. Não exatamente igual aos romanos, os povos da Germânia. Mas quando eles se transformam em cidade-estado, começa a ficar diferente. Porque o pater família, que era o chefe daquelas sociedades gentílicas, aqueles clãs gentílicos, eles começavam a usufruir de um poder muito maior do que os outros. E aí de servo virou escravo. Porque você dá um passo além em termos de propriedade. Aí foi quando foi implantado os eupátridas. Apareceram os eupátridas, que eram os bem-nascidos. Exatamente, aí separou os eupátridas e a companhia. Os eupátridas, a expressão grega, né? Né? Eram os bem-nascidos. Mas o resto é tudo filho de uma égua. Existem até algumas gravuras de alguém de 4 carregando esses nobres sobre eles, né? É difícil separar as duas coisas em termos absolutos, contudo, relativamente, a gente vê a diferença. Né? Por exemplo, o conceito de servidão, a gente já sabe, o camarada vivia em função, estava ligado a uma pessoa por necessidade, por compromisso, no caso... Às vezes a questão é de subsistência mesmo. De subsistência, sim. Para não morrer. Para não morrer, ficavam ali. No caso de Jacó, por exemplo, ele queria uma, deram outra. Aí ele vai trabalhar mais um monte... Crocodilo, aquele... Labão, né? Labão, né? É um lambão, né? Aí exigiu mais outro igual tempo para trabalhar, para ficar com... Mas talvez não tenha nem sido pela excessiva beleza da Raquel, mas pelo horror da Lia. Porque é engraçado mesmo, eu quero ela e vou até o final. Até o final. Eu ficar só com a Lia sozinho, não, eu vou brigar pela outra porque essa aqui é muito ruim, né? Mas... Então, diferença entre servidão e escravidão, né, Elan, é desse terreno aí. Começou exatamente por uma necessidade de sobrevivência e depois se transformou num patrimônio do Senhor. A gente tem que lembrar que a história ela pode acontecer amanhã, um novo estudo e mudar tudo isso. Não é ciência exata. Exatamente. Então, o que você tem historicamente, eu diria na história tradicional, é muito perigoso a gente não colocar esse termo. Porque segundo a história tradicional era assim que acontecia. Mas você vê, por exemplo, em 1772, a.C., o Código de Hammurabi para poder designar quem é servo e quem é escravo. Aí você vai encontrar claramente a alusão à ideia de propriedade. E para aquele tempo, foi um belo código. Foi foi o primeiro código escrito. E foi um sistema de lei muito completo para aquela realidade. Não adianta você querer comparar aquilo com o que tem hoje. Que hoje é pior. Salvo engano, em 1200 a.C., quando Deus dá a Constituição
a Moisés, porque para ser um povo, uma nação, tem que ter uma Constituição. E a Torá, né? E ali Deus até normatiza muitas coisas. a questão acerca daquele que era escravo e quanto tempo ele poderia ser escravo. Tinha um tempo que queria ser 49 anos, né? É o jubileu. Então. Jubileu. E isso existia não só em relação às pessoas, mas existia também em relação à terra que estava sendo usada para serviço. Mudava. Mudava tudo. O escravo, 49 anos, eram libertos, cara. Exatamente. O ano do jubileu. Alguns falam que é 50, né? 49 para 50 anos. Você tinha que trocar tudo. Exatamente para poder você gerar o perdão nessa quesito. Não só do servo, mas também do escravo. Escravo. Isso é muito bem bolado. E no caso do Código de Hammurabi foi muito bom. E quando se decifrou a Pedra de Roseta, a gente pôde entender muitas outras coisas em particulares. Na verdade, a cultura antiga, a história antiga é rica demais. Né? Que a gente não pode pegar um povo, mesmo mais antigo, como parâmetro, porque cada lugar eles tinham uma cultura diferenciada. Porque paralelamente a isso, não sei se ele vai concordar ou não, ele deve concordar porque ele não é doido, né? Paralelamente a isso, vamos encontrar cá na América Latina, né? Astecas e maias e incas. Ali já era escravidão mesmo. Escravidão. Mas veja, é uma coisa antiga também. Incrível que pouca gente fala disso. Porque parece que criou-se uma bolha de que tudo que é americano e foi dominado por um europeu, no caso espanhol, era tudo bom. Não. Muito pelo contrário. O povo asteca e o povo Inca, que a gente tem notícia, porque Maia ele desaparece no século 13 ou 12 depois de Cristo, né? Antes dos espanhóis chegarem aqui. Acabou antes, tipo 300 anos antes, mais ou menos. Agora, os astecas e os incas, eles encontraram eles aqui, fazendo as piores atrocidades possíveis. Inclusive para destinar pessoas ao deus que eles serviam, para poder ter fertilidade na terra, eles colocavam escravos. E colocavam filhos de servos. É óbvio que eram oferendas um pouco mais inferiores, porque o ideal era criar um filho para poder prepará-lo para poder ser o cara vendia, dava, toma aqui o meu servo. Exato. Quem pegava pesado, quem conhece a geografia daquela região toda, principalmente a Inca, era muito morro. Montanha. Como é que eles fizeram aquilo tudo? Foram próprios incas que fizeram? Eles podem ter arquitetado, os incas e os mais. Eles tinham um governo muito forte. Muito forte e tudo muito organizado. E se você olhar, todos os povos vizinhos, vamos colocar nos astecas, lá com o Hernán Cortés. Quando o Cortés ele chega lá naquela região, ele começa a se associar aos povos vizinhos aos astecas, e esses povos vizinhos odiavam os astecas. E eles se alinham. Se alinharam. Alinharam, exatamente essa palavra. Eles alinharam aos espanhóis porque eles odiavam os astecas. Só que isso é muito pouco divulgado porque criou-se uma política histórica de que há um coitado e um vencedor. Essa política racional. Depois que é óbvio que eles viram dominados, eles viram servos e escravos dos espanhóis. Mas até então eles faziam isso. Era uma política e faziam da pior forma possível. Muito terrível. Muito. De forma muito hostil. Muito terrível. Esse império que existia aqui na América do Sul era estupidamente grande, inclusive. Inclusive a produção de alimentos. Eles eram tremendamente rigorosos e sobreviviam de maneira extraordinária. Bem, então, relação dos servos com a terra já se viu. Os servos e depois os escravos. Os servos, inicialmente introduzidos no trabalho da terra, até por necessidades, interesses e para sobreviver. E os escravos para produzir frutos e lucros para os nobres. Os nobres, né? Posso diferenciar muito simploriamente isso? Servidão é uma condição. Escravidão é pós-produto. Acabou. Pronto. É uma propriedade. É fácil de entender. Se a gente quiser colocar mais simples para todo mundo entender. O escravo é uma propriedade. Mas na prática a diferença não era tão grande. Não, sim, mas a condição do servo não necessariamente era boa. Não, muito pelo contrário. Ele tinha ações exatamente igual os escravos. Só que ele tinha um tempo. Um tempo limitado. É mais ou menos hoje, por exemplo, se você tem um cartão de crédito, você pertence ao banco e não sabe. Por aí. Por exemplo, quando houve a Lei Áurea, né? Sim. Foi estabelecido no Brasil e liberaram os escravos, né? Muitos estão escravizados até hoje. Mas eles
Eles iriam para onde? E agora? E agora? Eles iam morar onde? Eles não tinham terras, não tinham nada. Não fizeram um trabalho político adequado. Exatamente. Na verdade, foi mais pressão da Europa. Uma pressão, Não é? E eles se tornaram servos. E outros continuavam sendo escravos, porque pelo menos tinham o que comer. Não queriam sair dali. Não queriam sair dali. Não queriam sair. É a questão que o professor Elan falou da condição, né? Sim. Qual é a condição? Não é? Eu vou aceitar. Você pode ir embora, mas vai embora para onde? É a mesma coisa, as pessoas estão endividadas hoje. O que elas estão fazendo? Eu sei que a gente vai, historicamente, a gente vai muito mais além do que nós estamos falando agora, mas se você for olhar, muitas pessoas ainda em casas são servas dos seus patrões. São. Recebe salário muito baixo, dorme num quartinho de empregada desse tamanhozinho, sem ventilador, sem nada. Aquilo ali come mal, nem é visto, e você for olhar friamente... É o quê? É servidão. É servidão. Não é escravidão. Não. Mas aí que entra a grande Ele questão. não é proprietário. Para ser análogo à escravidão, tem que ter outras coisas envolvidas. Mas, se você for olhar, é um trabalho semi-escravo. É semi-escravo. Olha, há casas onde o empregado ou empregada não come a mesma comida do patrão. Sim. Ela faz a comida, mas não come. Isso é uma condição? É uma condição. Se é condição, Exatamente. é servidão. É servidão. É servidão. É servidão. É o servo da casa. É o servo da casa. Bom, pois bem, então batemos o primeiro item, ou seja, o que é, né, o surgimento dos nossos assuntos aqui, e vamos descansar um pouquinho, mas voltamos já com esse belo assunto. Obrigado, já não saia daí. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de caráter filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, falando sobre servidão, né? Sua irmã gêmea ou quase gêmea, escravidão, etc. Vamos agora para o segundo bloco, a servidão institucionalizada, ou quando ela passa a fazer parte de lei. Agora há pouco o Elan citou o código, né, que começa a estabelecer parâmetros para dizer o que é servidão, o que é escravidão. O mundo hoje, nós sabemos que tem escravidão. Pode não estar nomeada como, a legislação pode dizer que não é, mas de fato é, né? No Brasil, um país civilizado, ou pelo menos nós insistimos em dizer que talvez nós três sejamos os únicos verdadeiramente civilizados. Mas volta e meia tem patrão aí sendo preso por trabalho servil, por trabalho análogo à escravidão. Exatamente. Né? Existe no Brasil, por exemplo, uma institucionalização dessas coisas? Não. Não existe, né? Não, de jeito nenhum. A lei brasileira não permite. Não permite de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Em tese, né? Em tese. Vai no interior do Brasil, em lugares de vida precária, agreste, etc. Como vivem as pessoas lá que trabalham para os fazendeiros, para os grandes proprietários? Eu posso compartilhar um negócio aqui? Pode, deve. Eu dei carona numa senhora uma vez, e pelo sotaque dela, eu percebi logo que era nordestina, né? Eu falei assim, a senhora é da onde? Eu sou lá do Maranhão. A senhora é amiga do Sarney? Ela fechou o semblante na hora, assim, moço, não brinca assim comigo não. Sim, mas por quê? Me desculpe, eu ofendi a senhora. Ela respondeu para mim assim, o senhor não conhece essa família. O senhor não conhece essa família. Sim, não, só conheço mesmo pela televisão, ele, eu fui até fiscal do Sarney, falou isso. A esposa, a filha dele, que foi governadora, Rosiane Sarney e tal. Uma beleza de mulher. Disse, mas por que a senhora ficou assim tão triste quando eu fiz essa colocação? É porque o senhor não tem noção do que acontece nas fazendas deles. Porque tem pessoas ali que trabalham como escravos. E se elas decidirem fugir, elas são mortas. Literalmente mortas. Só não tem noção
o que é aquela família. Eu nem sei se eu posso dizer o que estou dizendo aqui, se não for, vocês vão ter que cortar isso aí. Mas foi o que ela me falou. E eu não imaginava que isso acontecesse. Essa família não está no poder mais. Não é? Mas eu fiquei chocado, porque ela falou de escravidão mesmo, que eles não podiam deixar a fazenda, porque se eles deixassem a fazenda, eram mortos. E eles viviam ali a troco da comida, literalmente, a troco da comida. Veja Você bem, vê. estamos falando de século XX. 20? 20, 21. 21 agora, né? É. 20 para 21. Veja só. Isso aí não tem nome de escravidão, ninguém foi lá prender ninguém. Exatamente. Porque como é que o contexto que está nas mãos de um poder imenso, porque esses clãs no Brasil, eles mandam nos mais variados. E Norte e Nordeste, especialmente Norte e Nordeste, são os grandes ambientes em que está institucionalizada, entre aspas, essas situações. Norte e Nordeste. Especialmente os finais, a parte alta de Minas, fronteira com o Nordeste, ali já vai encontrar muita crueldade. O interior do Nordeste todo, e o Norte nem se fala. Ali no Vale de Jequitinhonha também. Aquilo ali é uma miséria desgraçada. É uma miséria desgraçada, né? A miséria desgraçada, é um ambiente de pobreza absoluta. E por que existe a pobreza absoluta em um lugar onde as pessoas comem, bebem, trabalham? Vamos voltar um pouquinho à história do Brasil. Quando, lá no século XIX, meados do século XIX, houve uma política pública brasileira... 1800 e cacetado. 1850, vamos colocar assim. Houve uma lei chamada Lei de Terras, na década de 1850. A Lei de Terras determinava que a terra poderia ser vendida somente publicamente falando. Ou seja, você tem um terreno, uma fazenda, você tem que vender ela publicamente. Você não pode vender para mim sem comunicar ao Estado. Isso era para quê? E nem doar essa terra. Isso era para limitar quem tivesse acesso ou não da terra. Vamos supor, eu vou lá e faço uso capião de uma terra, mas eu sou um escravo, ou um ex-escravo. Então, para impedir que essas pessoas tenham terra, só podia vender terras de forma pública. Então, todo mundo estava ali e algumas pessoas não deixariam alguém comprar terra. Daí para frente, o senhor não pode mais tomar terra. Terras que ninguém tinha dono. No Brasil, no século XIX, ninguém tinha dono. Muita coisa lá. Isso era um ponto. Uma condição. Um ponto, uma condição. Depois disso, eles fazem a lei as leis abolicionistas. Uma delas, Eusébio de Queiroz, que você proíbe a chegada de escravos no Brasil. Ponto. 1850. Quando você chega com essa política, houve uma política brasileira chamada... que eles davam-se o nome de embranquecimento da população. Então, eles começaram a enviar pessoas do Brasil para a Itália, principalmente Itália e Alemanha, e fazer propaganda de que o Brasil é a terra da oportunidade. Daí as novelas, as séries, Terra Nostra, na casa da Itália, a quantidade de alemães que vieram para o Brasil. Quando eles chegavam lá, eles anunciavam tudo isso. Só que o trajeto de lá até aqui, até porque estava em guerra civil, na década de 1870 acontece a unificação italiana e alemã. Aí que surge o país Alemanha e o país Itália. Não existia. E quando eles vêm para cá, eles vêm acreditando que vão tirar a sorte grande. Estou saindo de uma guerra civil, vou chegar num lugar que tem sua oportunidade. Só que eles contabilizavam os centavos que essa família gastava no trajeto. Da Itália para o Porto, em Portugal, de Portugal para o Brasil, o que comia, o que bebia, toda a família. Quando chegava no Porto de Santos, já recebia uma cartilhazinha. A dívida. A dívida tanto. Ia para o dono da fazenda. Quando chegava no dono da fazenda, ele falava assim, você vai trabalhar para a minha fazenda, vai. Ok, a enxada você tem que comprar. A peneira para café, você tem que comprar. A sua bota, tudo você tem que comprar. Tudo na lógica do armazenzinho. E para fechar o papo, esses caras ficavam endividados. Enquanto não pudessem pagar, ele estaria institucionalizado aquela dívida e eles viravam semi-escravos. Aí você fala, mas é uma servidão. Mas num contexto de escravidão, isso também facilmente poderia ser caracterizado como escravidão. Como escravidão. E ficaram presos à terra. Não é de direito, mas é de fato. Exatamente. Tá? É o caso do Brasil hoje, como a situação de um estado lá no Nordeste, etc. Norte, quase no norte do... Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, em cima.
Aquilo lá é uma escravidão. Carvão. Carvão. Você pode lembrar disso. O carvão do Brasil hoje, eles chamam pessoas do Nordeste ou de outros lugares mais humildes e falam, vem trabalhar aqui. Quando chega lá, é a mesma coisa que acontecia com os imigrantes do século XIX. É a mesma coisa. Eles ficam jogados em esteira ou em redes, comendo numa panela velha e ganhando nada para poder fazer aquilo que estão fazendo. É um trabalho sempre. É um trabalho de servidão. Bem, essa época, portanto, no Brasil, nós sabemos o que aconteceu aí no século XIX, para o início do século. Eu nasci no século 1946, olha só, sou de 1946. Sou do século, Fim da guerra. Meado do século XX. Eu conheci miséria no campo, onde meu pai era um meeiro, trabalhava para a metade ou um terço do que ele produzia era para entregar para o dono da terra. Se não ganhasse, não recebia. Não, o que é isso? Servidão. Exatamente. Servidão. E não era um escravo declarado, mas as condições de vida que ele tinha e todos os outros daquela área, e bem perto aqui da região, aliás, hoje a região metropolitana, Maricá, cidade bonita, aliás, muito bem desenvolvida, cidade maravilhosa, etc. Eu nasci lá, só não é melhor porque eu não moro lá. Né? Se eu morasse lá, seria melhor pela minha presença, né? Maravilhosa naquela cidade. Mas uma cidade boa, eu nasci lá no interior de Maricá. E era assim, existia servidão lá. As famílias estavam presas à terra. Vou sair daqui para onde? Se é daqui que eu tiro o meu sustento. Bom, isso tudo andou aí pelo mundo inteiro e até o Brasil. Mas vamos voltar lá para a Idade Média, alguma coisa aí. Vamos dar uma olhadinha no feudalismo. Você que é um professor de história de primeira categoria. Eu acho um assunto maravilhoso. O feudalismo é muito bonito, não é? Século IX até o século XIV, mais ou menos. 14, A crise feudal, né? Naquela crise do século XIV, que é a coisa toda. Século XIV, já. Daí para frente foi o absolutismo, né? Século XIV, XV. O que acontece? O feudalismo eram vestígios do que já se fazia nos povos bárbaros, os germânicos, que invadiram o antigo Império Romano Ocidental e eles trouxeram consigo, pegaram a parte do colonato, que era latino, né? Latino. E usaram o termo de fidelidade que eles tinham entre os povos bárbaros. Então os povos bárbaros simplesmente falavam assim, olha, vamos conquistar uma guerra. O que a gente ganhar, a gente distribui entre nós. Os guerreiros principais primeiro, e depois todos os outros, que chamariam de praça, soldados, que seja. Mas eles tinham esse contrato. Você é fiel ao líder, em troca você ganha um pedaço de terra e você vai ser meu colono. Entende? Aí vai ter os reinos bárbaros. Quando vai ter a fragmentação desses reinos, nasce o feudalismo. Baseado principalmente no contrato de suzerania e vassalagem. Nessa época... Foi no final do Império Romano, né? Do século V. Ele nasce na baixa da Idade Nesse Média. período, quando isso se instala, praticamente os reis que existiam se tornaram, na prática, senhores feudais. Que eles não tinham poder sobre o todo, só tinham sobre aquela parte onde eles estavam sentados. Os reis eram senhores feudais com coroa, só isso. Mas eles tinham... quando vai fazer a unificação dos reinos... Aí não. Eles vão lá na árvore genealógica dele e puxa ele. Tudo bem. Aí vai nascer a França, a Inglaterra, do anglo-saxões, que coisa toda. Mas o que a gente precisa lembrar é que havia um contrato. Você vai ter dois tipos de contrato feudo-vassálico. A primeira delas é entre o suzerano rei e o vassalo nobre. De sangue azul. Na prática ficaram independentes. Independente, mas os dois tinham poderes similares no feudalismo. Só que havia um contrato. Você vai simplesmente ter essa fazendola gigante, tamanho de um país, mas você é fiel ao rei. Tudo bem? Agora, nesse segundo passo que fica o negócio mais pesado. Que vai ser agora, o suzerano é o senhor que já foi vassalo de alguém. Agora eu sou suzerano de alguém. E aí esses vassalos inventavam toda a população. Aí a escravidão diminuiu muito. Não acabou. Não. Mas aí o sistema de servil era muito mais lucrativo. E foi a sobrevivência. Europeia, principalmente sim. Você vai ter alguns lugares na Europa que o feudalismo ele é mais forte. Você vai encontrar, por exemplo, na França muito forte. Foi muito forte. Só vai acabar com a Revolução Francesa. Só. A Rússia só vai acabar com a Revolução Russa. Olha que doideira. Quando... recentemente, diríamos assim, ao tempo da Revolução Francesa,
Até mais para frente, na Primeira Guerra Mundial existia feudos Na Rússia. Na Rússia. Sim. A Rússia foi a última. Foi a última. Agora você vai ter na França, você vai ter na Bélgica, você vai ter na Alemanha, você vai ter um fragmento, talvez, na Inglaterra, mas muito menos. Muito pequeno. Por causa da questão da geografia. É. Que a ilha é frio, muito frio. Pouca agricultura. Hoje o pessoal não gosta de viver lá, você imagina naquela época, né? Exatamente. Imagina naquela época. E o feudalismo era voltado basicamente para a agricultura, né? Sim. É sobrevivência. Terra era poder. Terra era poder e riqueza. Por isso que a Igreja Católica ela prevaleceu durante tanto tempo, diria, séculos, por ser possuidora de uma grande quantidade de terra. A Igreja Católica era uma senhora feudal. Um terço da Europa era dela. Um terço da Europa era dela. Ok? Terminamos esse bloco, muito obrigado. Voltamos já, mas não saia daí, tome uma água, volta um cafezinho, que a gente vai tentar fazer o mesmo aqui. Talvez só com a água, mas voltamos já. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, tratando sobre a questão da servidão e da escravidão, né? Institucionalização da servidão, etc. O que o mundo pareceu e que ainda tem em vários lugares, né? Menos, diríamos assim, no Brasil, mas em lugares ainda da América Latina, que o Brasil não é o país maior, mas tem lugares bem ruins ainda por aqui, mesmo na América do Sul. Na América Central nem tanto, que é muito pequeno, país muito pequeno, etc. Batendo na África, coisas complicam bastante. A África e Ásia, a coisa ainda é muito ruim. Muito ruim. Vamos lá. O feudalismo em si. Elan, você é o cara que está capitaneando aqui o nosso programa. É o cérebro escalado. Não. É o cérebro escalado, eu tenho muita honra e muita alegria de ter você como meu amigo, porque a hora que tiver um programa bem encrencado, eu estou, Elan, vem pra cá. Feudalismo em si. Relação dos senhores feudais com os reis. Vamos tirar um pouco o rei do caminho e vamos colocar o senhor feudal. Sim. Porque até o rei, nesse caso, era um senhor feudal. Então vai ficar mais fácil de entender. Porque o rei vai ser É o senhor feudal master. Mas mesmo assim, o poder político dele era muito limitado. Muito limitado. Porque a terra era o poder. A terra era o poder. Então, ou seja, você vai ter um contrato feudo-vassalo. É aquela coisa que a gente vê às vezes em filme, né? Do nobre pegar uma espada, colocar no vassalo e ali fazer um acordo. Isso se dava principalmente entre os reis e os nobres, das famílias. Né? Casamento só familiar, não se casava, é chamado de sociedade estamental. Não havia uma mobilidade social. O cara nascesse plebeu, morreria plebeu. Nasceu servo, morreu servo. Nasceu nobre, vai casar com nobre. Isso também existia na Grécia lá atrás. Sim. E isso era institucional. Com certeza. Virou, é uma norma ali. Isso impedia que um servo... Era uma norma consuetudinária. Exato. Isso impedia que um servo, um pobre, um plebeu, pudesse subir. Ascender. De certa forma, isso existe muito ainda. Nos nossos tempos. Você vê, por exemplo, na Índia, sociedades rurais, isso é proibido desde 1950. É proibido aquelas castas, As castas. Que também é estamental. É proibido por lei na Índia. Só que você vai ter ainda na prática muita coisa. Isso. E você é um Dalit, você é um poeira abaixo dos pés. Tem isso. Aí voltando aqui no feudalismo, vamos lá. Que esse da Índia também não foge muito, não. Não. Porque o Dalit pegava o morto, o apodrecido, o lixo, o xixi, o cocô do seu senhor. Né? Tinha essa coisa também lá. A gente fica às vezes preso na Europa, mas você vai ter isso também. Não. Em toda a cultura europeia foi mais forte do que a asiática. Mas eu dando aula de história, o pessoal fica assim, mas só tinha na Europa? Não tinha. Não, no mundo inteiro. E aí, alguns acordos feitos ali era chamado de obrigações de serviço. Você vai ter dentro do feudo o manso senhorial, que era uma terra exclusiva do senhor. Você vai ter o manso servil, que é a terra dividida entre os servos. Podia ser 10, 15, 20, depende do tamanho da terra. E você vai ter o manso de reserva, que é uma área que todo mundo podia usar. Que era área de pântano, era de rio, era área de mata. Até o servo podia ir lá caçar, ele podia. E depois disso vai ser um problema na Europa
tanto os europeus hoje, já é uma crítica, né? Os europeus ficam tão preocupados com a mata de outro mundo, do outro lado do mundo, né? A dele nem existe mais. A deles acabou por isso. Tava tanta gente, né, crescendo, eles tiveram que acabar com as matas para dar lugar para esse povo todo. Nesse contrato, foi o do Vascado. Aí você vai ter a corvéia, que você tem que trabalhar 3 dias por semana, exclusivamente na terra do seu senhor. Para o senhor. Corvéia. Isso é um imposto. Segundo, talha. Metade do que você produziu na sua área dada pelo senhor, ou concedida, porque era emprestada, você tem que dar para o seu... o meieiro. É o meieiro. Você tem que dar para o seu senhor. 3 dias, metade da sua produção pessoal. Se morresse, a família tinha que pagar uma taxa da mão morta para continuar na terra. Senão era expulso da terra. E isso você tinha as banalidades que, quando o servo usava o moinho para poder triturar o trigo, pagava a charrua, que era o arado, usaria os animais para poder arar enxada, o que usasse? Eles não tinham nada, tinha que usar Exato. sempre. O que tivesse que usar, tinha que pagar de banalidades. Tinha também o que chamamos de mariage, que quando o servo ia casar, ele tinha que pagar uma taxa para casar, para o senhor autorizar. Isso, inclusive... Principalmente, né, vamos colocar assim, se você casasse com um feudo vizinho. Um servo daqui casasse com um servo de lá. Você tinha que pagar uma taxa. Dentro dessa taxa de mariagem, em alguns lugares e alguns senhores feudais, isso não era algo geral, é um termo em latim chamado ius primae noctis. Que era a primeira noite nupcial daquele casal, o senhor podia exigir. Para se deitar com aquela serva. Era direito dele, dentro dessa lógica. Hoje você vai procurar saber sobre isso, você acha pouca coisa. Porque cada vez mais a pessoa quer esconder esses detalhes. Mas isso acontecia nesses lugares, talvez um pouco... Não era uma quantidade absurda, mas acontecia. Mas era um direito consuetudinário dos costumes que prevalecia... É um acordo. É um acordo. A servidão é um acordo. E como é que você vai contestar se você não tem o controle, nem a possibilidade de assumir o controle? Tem que ficar submisso, né? Bem, agora, essa questão, essa relação com os feudos, nós citamos o fato da igreja como senhora feudal, que foi, não vai aqui nenhuma crítica, quem somos nós no século XXI criticando pessoas e instituições que estavam vivendo e funcionando de uma maneira lá atrás, 1000 anos atrás, né? Por razões e motivos totalmente diferentes dos nossos, com pensamentos diferentes dos nossos, com uma visão futura, de futuro e horizonte pessoal e de justiça totalmente diferente, mas a verdade é que foi. E quando ela foi senhora feudal, ela foi tão rígida quanto todos os outros senhores. Né? Ela punia, ela fazia... Era incompatível, sempre foi, embora ela tenha sido senhora feudal, sempre foi incompatível com o trabalho dela como líder de uma religião, do que como um senhor feudal comum, porque ela capitaneava os princípios religiosos, ela era dogmática por excelência e praticava coisas que eram inconcebíveis, mas praticava, e era assim. Bem, e ela outorgava certas quantidades de terras que eram designadas aos reis, e alguns reis, e eles deveriam prestar continência, né, bater continência para ela. Isso tinha aquela história dos reis católicos, por exemplo, já era uma associação com eles, levar algum tipo de vantagem pela condição de rei. Vamos lá. Qual foi o que de fato caracteriza o feudalismo? Você já colocou em geral. Economia agrícola, servidão, etc. testamental. Agora, a minha visão de professor de história, que eu não dou aula de história há 50 e poucos anos, tenho 53, essa relação dura e difícil e desonesta pelos nossos padrões, pela nossa visão de justiça de hoje. Né? Era uma necessidade também, não era? Olha, eu tenho muita dificuldade, o senhor falou muito bem agora, isso a gente precisa colocar na nossa mente. É muito difícil de julgar o que aconteceu há 40 anos atrás. Quanto mais há 1000 anos. Exato. Quando você vai ver a história, isso talvez o perigo que temos aí em movimentos progressistas, é querer analisar a história com viés e olhar de hoje. Não pode. Que todo mundo aqui, é óbvio, que entende escravidão como uma atrocidade. Isso é lógico.
A gente sabe que foi atrocidade. Só que naquela época da escravidão, não se via a escravidão do jeito que vê. Então isso a gente precisa colocar na nossa mente. Outro caminho, eu estou justificando a escravidão no olhar do dominador. Por quê? Não é. Não é o É caso. para entender. O escravo, literalmente, o servo, era uma propriedade. Vamos colocar, eu falei daqui das obrigações civis, mas o senhor também tinha obrigações. Sim. Proteção, moeda, facilitar o processo de transporte das mercadorias dentro do feudo dele. Era a função dele. Dar proteção aos servos, na invasão de inimigos. Tinha um contrato. Ele exercia a justiça. Exatamente. Inclusive. Exato. Se você for olhar para a África, jogando lá para a África, ela historicamente é uma sociedade que viveu, ainda hoje tem muita pobreza e tal. Muitos lugares ainda tem essa ideia de servidão, mas historicamente a África é cheia de conflitos e os vencedores costumavam fazer os seus perdedores de escravos. Entende? Mas não, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa entender no olhar histórico. Senão a gente vai acabar colocando um nosso olhar de hoje e julgando excessivamente. Não tem problema julgar a história, pode julgar, é óbvio. Mas eu tô querendo dizer, o olhar, a gente tem que olhar no olhar de lá de trás. É difícil pra caramba, porque eu tenho a minha visão acerca disso e discordo. É lógico. Você pega 1993, pouco tempo atrás, você vai ter um conflito étnico em Ruanda dos Hutus e do Tutsis. E você pode procurar hoje no YouTube, você vai encontrar imagens dos caras com facões no meio da rua matando seus irmãos. Só porque eram duas tribos diferentes. Na carteira de nascimento, de trabalho, que seja, tinha que colocar qual tribo você era. Então foi muito legal, posso te aconselhar? Por favor. Hotel Ruanda. É maravilhoso o filme que narra essa atrocidade de Ruanda na década de 90. Agora, gente. Esses dias atrás. É um filme muito bom, diga-se de passagem. 30 e poucos anos atrás. Agora vê, se a gente está pensando, se vocês, telespectadores, estão pensando que a África é um continente onde as coisas funcionam do jeito como funcionam aqui, não funcionam. É diferente. Muito diferente. Tá? As relações de consumo lá, de poder, de lei, de casamento, enfim, é muito diferente. Há muita coisa que, se você souber como funciona na África, seu queixo vai cair. Você vai ficar apavorado. Porque eles têm costumes lá muito antigos. Uhum. Eles têm vida tribal. Sim. Mesmo não existindo reinos instituídos, tem reis lá. Uhum. Né? Tem servos desses reis. Existem escravos em grande quantidade em muitos dos países africanos. A África é uma colcha de retalhos perigosa, complicada. Não tem nada que você possa comparar com o Ocidente, embora seja, teoricamente, uma sociedade livre. Não. Se você vai na África do Sul, é uma coisa. Se você vai daí para cima, vai sumindo. Você vai encontrar uma melhoriazinha lá em cima nos países que foram de orientação francesa, um pouco mais de cultura por aí. É a chamada África Branca. É a chamada África Branca. Mediterrânea. Mediterrânea. Lá está o Irã. Ela é menos tribal por causa da invasão. Principalmente moura. Mas antes dos mouros, já tinha o cristianismo ali. Já. Santo Agostinho de Hipona, Hipona é norte da África. É da África. Lá tem Alexandria era. Lá tem o Marrocos, Alexandria tem o Marrocos, que é um reino islâmico. Hoje, mas antigamente tinha aquela influência europeia muito forte. Forte. Era feudalismo pesado ali também. O que os nossos espectadores precisam entender é que nós não estamos fazendo lobby para a Europa. Não. Dizendo que a Europa é melhor do que o outro, que a Europa é mais legal. Não é isso. A gente está só querendo colocar no viés que nós temos historicamente falando. Inclusive, falando de Europa e relacionando com a África, né? A África foi solapada pelos europeus. Exatamente. Né? Só a atrocidade. Muita atrocidade. A riqueza grossa, né? Se você olhar para a riqueza hoje, que está na Alemanha, na França e no Reino Unido, pode saber, toda essa riqueza saiu da América Latina toda ou da África. Esquece. Sim. Tudo sobre então, os diamantes levados da África estão aí nos colares da... Pendurados no pescoço todo mundo. Eu não tenho nenhum diamante pendurado aqui. Tá? Eu li num livro de Organização Social e Política Brasileira, antigo, dizendo assim, o ciclo do ouro no Brasil deixou. Ciclo do ouro, uma coisa bem para frente. Deixou buracos no Brasil, catedrais em Portugal e fábricas na Inglaterra. Tá? Voltamos já com o quarto bloco, tá? Obrigado, sai daí não.
O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, queridos amigos, voltamos com o quarto e último bloco do programa sobre servidão, escravidão, essas coisas todas que fizeram tristemente parte da nossa história, da história do nosso povo, das nossas raças, etc. Nós não concordamos com nada disso, mas também não adianta, nós já passou tanto tempo. Não temos, nunca tive escravo, não tenho escravo, eu não dou conta nem de mim mesmo, sozinho, né? Já dou um trabalho danado para mim, para as minhas despesas, nada disso. Mas a verdade é que lamentavelmente é uma coisa que está na história, né? Está na história ao longo da antiguidade, dos tempos de Jesus Cristo, mesmo no tempo em que ele estava agindo, pregando, ensinando, existia escravo. Paulo se refere, tem a história de um escravo no Novo Testamento, um livro, uma carta que ele escreve sobre um escravo, né? Ele até disse que do Onésimo, né? Era um escravo. E interessante, ele não contrariou, ele determinou que o cara continuasse sendo escravo. Vai servir a Deus, etc. Agora vai ser melhor ainda, porque agora você é um crente. Escravidão existia por ali. Bom, o último bloco, os horrores da escravidão e na escravidão, na servidão. Muita coisa ruim. Se você é escravo, você não tem direito a nada, né? Você não é livre. Tem direito a não ter direito. Exatamente. Então, por si só, se nós formos olhar para aquilo que a gente acredita, até mesmo teologicamente falando, Jesus ele traz liberdade. E se você vive num estágio que não é livre, não é bom. Não é bom. Pode ser. Exatamente. Então, dentro dessa lógica toda, a gente vai olhar para o escravo muito mais por um contexto cultural, horrível, horripilante da época. Se eu pegar, por exemplo, eu estava lendo esses dias uma história de um escravo reprodutor. Ele tinha, assim, 100, 200 filhos. O trabalho máximo que ele podia fazer é cuidar de um cavalo, no estábulo. Ele só vivia para a procriação. Olha que termo esquisito da minha parte falar. Procriar parece que estou falando de um bezerro. Não, estou falando de gente. Aqui no Rio, por exemplo, você tem o Valongo, histórico Valongo. Próximo do antigo cais, né? Ali, por exemplo, eram mercadões de escravos. Chegavam ali e olhavam o dente. Olhava os olhos, dependendo dos olhos, o tamanho, o músculo, para selecionar. Você colocava dentro das fazendas, dentro das senzalas, você colocava pessoas de povos diferentes. Ou seja, colocavam com uma língua misturado com outro de outra língua, para evitar que eles se comunicassem. Se organizassem. Aí você vai encontrar, por exemplo, na história brasileira, a revolta dos malês na Bahia. Por quê? Porque os caras eram de origem árabe. E eles sabiam falar, eles se comunicavam, escreviam. Então, ou seja, eles podiam estar numa fazenda e o outro noutra fazenda, e mesmo assim eles se comunicarem. Porque já tinha uma lógica de letras da origem muçulmana, do norte da África. Você tem história em Campos dos Goitacazes de um escravo que matou o senhor. Depois outros escravos pegaram ele e mataram e jogaram para os porcos comerem. Porque se viesse a polícia da época, todo mundo seria muito maltratado. Então já fez resolveu o problema. Já resolveu o problema. Você vai encontrar na Bahia, no final do século XIX, estou falando várias histórias horripilantes, mas para a gente ilustrar isso, porque nada melhor do que ilustrar o que foi esse horror todo. Você encontra, por exemplo, mulheres com 2, 3 filhos, e inclusive na Bahia, esse é um relato, que os filhos iam ser enviados para o Sudeste, para trabalhar nas lavouras de café no final do século XIX. Porque na Europa, no Nordeste já não tinha esse trabalho, essa demanda toda. E quando eles enviam, ela vai enviar seus 3 filhos, ela vai até um riacho e afoga os 3. Ela mata os 3 filhos. Porque ela falou, é melhor matar os meus filhos do que eles serem escravos. É melhor eles morrerem do que eles viverem uma vida de escravo. Isso mostra, ilustra o mais profundo da degradação do próprio homem. E isso, se você for olhar historicamente falando, como é que os nazistas faziam? Não estou juntando a coisa com outra, só para ilustrar. Como é que eles faziam? Eles deturpavam o corpo. A primeira coisa é deixar os caras nus, raspar os cabelos, colocar homem, mulher enfileirados. Isso para humilhar o corpo. E o escravo, se você for olhar, há uma humilhação do corpo. Nos troncos, né, puxando aquelas moendas de cana amarrado no pescoço. Então você vai encontrar tudo e dormindo em lugar salubre. O escravo no Brasil vivia 7 anos, cara. 7 anos de trabalho.
Agora, se você for olhar para o servo, já que a gente está colocando as duas coisas, você vai encontrar lá na Revolta dos Canudos, 1896, mais ou menos, você vai ver que aqueles homens que moravam, aqueles sertanejos que moravam na região de Canudos, liderados pelo Beato Antônio Conselheiro, aqueles homens e mulheres, eles seriam servos dos coronéis. Que já não tinha mais escravidão, mas eles seriam servos, eles tinham que viver de forma insalubre, não recebendo muito pouco. Então ele falou, olha, vem para Canudos. Você trabalha aqui, você divide o que você planta e o que você colhe, e aí você vai ter uma vida livre. Então, em nome da liberdade, ele monta o arraial de Canudos. O que o governo faz? Destrói o arraial de Canudos. E mata todo mundo. Porque eles não podiam dar mau exemplo para o resto do país. Não. Eu creio que a maior atrocidade, né, da escravidão é justamente tirar do ser humano, né, do indivíduo, aquilo que é de maior valor, né? Que é a sua liberdade. Um Deus livre criou seres livres. E a liberdade é o maior bem que o ser humano tem. A questão do direito de ir e vir, a questão do poder falar, daquilo que você entende, daquilo que você pensa, isso, para um indivíduo que não é livre, isso já é extremamente desastroso. Né? Nós temos hoje no mundo duas ordens econômicas vigentes. Duas ordens, não são três, são duas mesmo. Né? Uma delas, que é a de ideologia socialista, ela pratica em muitos dos países pelo menos a servidão. Na China a vida é miserável. O chinês não tem liberdade como o japonês tem. Estão pertinho, nós diríamos, o coreano. Porque aquela dificuldade lá entre Coreia do Norte e Coreia do Sul? Coreia do Sul é um paraíso. Coreia do Norte é um inferno. Isso por causa de quê? Por causa de uma ideologia, por causa de uma forma de governo, onde castra-se todas as liberdades, usa-se o indivíduo em benefício de uma ideologia, de uma teoria que não traz de benefício nenhum para ninguém. Todos esses países têm um dono, tem um grande senhor em cima. A Coreia do Norte tem um senhor feudal, né? A China também tem, que é um partido, com um líder do partido que manda totalmente, mas a China é assim, né? A Coreia do Norte é assim. Vietnã é a mesma coisa. Você tem de um lado uma servidão clara que chega ao limite, às raias da escravidão. Nos países muçulmanos também. País muçulmano não é brincadeira não, certo? Eu vi um oficial superior de num país onde tinha um príncipe, o príncipe que vai ser rei quando o pai morrer, um oficial superior se ajoelhar para beijar a mão do príncipe. Isso é o quê? Eu vi essa imagem. Isso é o quê? Isso é o máximo de subserviência, é o máximo de desvalorização do indivíduo como pessoa. Hoje a escravidão de fato no mundo? Não. No papel não existe, certo? Aliás, de direito. Mas de fato existe. Institucionalizada mesmo. De fato existe. A escravidão, a pobreza, as pessoas que estão condenadas a uma situação. Vou citar uma coisa aqui, talvez, que não seja muito própria, mas o tráfico, por exemplo, hoje, o tráfico organizado no Brasil, os jovens são o quê? Que trabalham aí. Servos de um sistema. Servos de um sistema que tem que viver, só sobrevive por estarem ali e fazendo as coisas do jeito que... Alguém tem alguma ponderação a mais? Não. Tá bom? Ponderação. Coreia do Norte, se você não andar de acordo com o livreto do ditador, você vai para o campo de escravidão. Tá bom. Tá. Bem, queridos amigos telespectadores da TV Agathos Play, programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, nós trouxemos essas coisas para alertar ao mundo, porque tudo que pode acontecer, certamente acontecerá. Esperemos para este mundo coisas boas, é possível, mas coisas ruins, com certeza. Até a próxima semana, se Deus quiser.